Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Roberto. Vim trazer para vocês aqui a resolução de alguns exercícios sobre o princípio fundamental da dinâmica. Percebi que alguns alunos tiveram algumas dúvidas, então trouxe para estar auxiliando vocês, para que vocês possam compreender de forma bem objetiva a aplicação das leis de Newton. Em específico aqui nós vamos trabalhar com a segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica, ok? Então como vocês já tiveram aula teórica, já conseguiram identificar algumas coisas, eu vou direto para a resolução de alguns exercícios. E caso surja dúvidas, por favor, mande nos tutorias, beleza? Vamos lá então? Trouxe um slide para vocês com o exercício. Diz o seguinte: no conjunto da figura abaixo, o bloco A tem massa 0,50 kg, meio quilo. O bloco B, de massa 4,5 kg, está sobre o plano sem atrito. Admitindo que o fio seja inextensível, ou seja, que não pode ser extensivo, determine a aceleração do conjunto e B, a tração no fio. Então, essa tração, força tensora, assim como você achar melhor a sua interpretação. Beleza? Então, vamos aqui ao nosso desenvolvimento para que eu consiga auxiliar vocês nisso daí. Ok? Vamos lá. Então, eu tenho representado aqui o meu sistema que vocês devem identificar. Ó. Bloco B. Bloco B está interligado por uma polia sem atrito. Entre o fio e a polia não tem atrito. Tá um fio inextensível e eu tenho o bloco A aqui. Professor, primeira pergunta. O bloco B, professor, ele é mais pesado, né? Então, primeiro, eu tenho massa ainda, não tenho peso, tá? Então, recordem primeiro que peso, massa vezes gravidade. Peso é uma força, é uma grandeza vetorial, tá? Então, aqui eu não tenho peso ainda, eu tenho massa. Só que a massa do bloco B é maior que a massa do bloco A, tá? Professor, por esse fato, o fato do bloco A ter meio quilo apenas, vai ser possível o bloco B se deslocar para a direita e o bloco A descer? Para isso, nós vamos ter que identificar todas as forças que atuam em cada bloco desses, para que a partir disso, do nosso sistema, conseguir identificar a nossa orientação. Então tá, o que nós temos que identificar? Todas as forças. O que eu aconselho vocês? Representem cada bloco de forma separada. Ó, bloco A, vou pegar pelo bloco B primeiro. Bloco B. Só uma representação, tá? Quais forças eu tenho atuando no bloco B? Então, preciso identificar o que é aqui. Tenho a força exercida pelo fio, chamada de força tensora. Temos a força peso, que é do bloco, peso do bloco B. Oposto à força peso, nós temos aqui a nossa força normal. O que nós temos da força normal e da força peso? Que elas têm a mesma orientação, mesma direção, porém sentidos opostos. O bloco nem sobe nem desce, e eles têm a mesma intensidade. A intensidade da força normal é igual à intensidade da força peso do bloco B. Por esse motivo, a resultante no eixo Y é zero. Tá? Em relação ao nosso eixo X, eu tenho mais alguma força orientada aqui? Não. Eu tenho apenas uma força que puxa ele para a direita. Ou seja, a orientação desse sistema é para a direita. O bloco A, ele vai descer. Tá? Professor, mas para que eu preciso saber isso? Porque conforme você tem essa orientação, estamos trabalhando com força. A força é uma grandeza vetorial. Eu preciso de ter módulo, direção e o sentido. Se você não tem a direção e o sentido do seu movimento, você não vai conseguir identificar a intensidade da aceleração. Tá? Consequentemente, se você inverte o sentido do movimento, você tem uma aceleração negativa. E não é isso que está acontecendo, ele está sendo acelerado. Beleza? Aí, beleza. Peguei o bloco B aqui. Eu consegui identificar que a única força que eu tenho, ó, anular, por quê? Porque normal é igual ao peso. A única força que eu tenho atuando nele no sentido do movimento é a força tensora. Aplicação da lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Para o bloco B, qual é a única força que eu tenho atuando? Tensão. Força. Força resultante nesse bloco, tensão. Tensão é igual a quem? Massa do bloco B vezes a aceleração. É isso que nós vamos ter que trabalhar. Certo? Análogo ao bloco B, nós fazemos com o bloco A. Representamos o bloco A. Quais forças nós temos atuando no bloco A? Então, nós temos aqui ó, a força exercida pela corda, que é a nossa força tensora. E para baixo, nós temos o peso do bloco A. Outro ponto que vocês devem identificar aqui é sobre a força tensora. A intensidade que eu tenho da tensão, da atração, nesse ponto, é a mesma que eu tenho nesse ponto.
A intensidade da força exercida pelas cordas, elas têm a mesma intensidade, ok? Então vamos lá, esse bloco ele sobe ou desce? Então nós temos a orientação, ele vai descer. Então nós adotamos o sentido da trajetória sendo positivo. Mais uma vez, princípio fundamental da dinâmica. Nesse bloco, qual é a resultante das forças que atuam nesse bloco? Qual? Eu tenho duas. Tenho peso de A e a tensão, no sentido do movimento, certo? Quem é maior aqui? Qual é a orientação? Peso de A. Então, força resultante. Peso de A menos T, tá? Então, ó, por que negativo? Porque ela está contrária à trajetória. É igual massa. Massa de qual bloco? Do bloco A, vezes a nossa aceleração. Certo? Então, ó, temos aqui a resultante do bloco A, temos a resultante do bloco B. O que nós fazemos agora? Eu quero saber a resultante de todas as forças que atuam nesse sistema, para a partir disso encontrar a nossa aceleração. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Uma soma. Montamos um sisteminha, somamos essas duas resultantes. Tá? Então, vou colocar aqui bem bonitinho. Ó. Peso de A menos T é igual massa de A vezes a aceleração. E do bloco B, temos aqui que T é igual a mB, massa de B vezes a aceleração. Então, eu vou fazer a soma entre elas, que aí eu encontro o resultante. Se você tem 3 blocos, 4 blocos, isso independe. Você faz a soma da resultante em cada bloco. Beleza? Então, como trata-se de um sistema, faça a minha soma. Peso de A. Quanto é T menos T? Um valor menos ele mesmo? É 0. É igual. Eu tenho aqui, ó, massa de A que multiplica a aceleração e a massa de B que também multiplica a aceleração. Tenho meu fator comum em ambos os termos. Coloco em evidência. A aceleração multiplica quem? Massa de A mais a massa de B. Essa é a ideia do nosso sistema. Beleza? Então, ó, oriente-se sempre que você fizer peso de quem? Do bloco A ou do bloco B? Bloco A. Tá? A partir disso fica mais fácil para vocês. Ok? Para os nossos casos aqui, para facilitar para vocês, vou trabalhar com a gravidade 10 aqui, tá? Apesar de que isso não é o mais correto, a gravidade 9.8, vamos adotar 10 só para que nós possamos desenvolver os nossos exercícios. Tá? Temos o quê? Peso de A. Qual é o peso do bloco A? Como eu disse, peso, massa vezes gravidade, PMG. Então, peso de A, vamos colocar aqui, ó. Peso de A é igual a massa de A vezes a gravidade. Logo, temos que o peso de A é igual a massa de A meio vezes 10, meio vezes 10, temos um total aí de 5 newtons, ok? Então, peso de A, 5, aceleração, preciso descobrir, massa de A mais massa de B, 4,5 mais meio, 5. Ou seja, a aceleração 5 sobre 5, que é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Perceba que sempre que você precisar encontrar as forças que atuam no bloco e assim por diante, você deve primeiro encontrar a aceleração do sistema. Tá? Quando você tem 2, 3 blocos, o primeiro passo é encontrar a aceleração. O caminho mais fácil é fazer isso daqui. Professor, mas eu não poderia pegar direto, fazer a somatória das massas? Galera, faça organizado. Não invente nada que possa confundir vocês. Beleza? Temos a aceleração, então, 1 metro por segundo ao quadrado. E nós temos que encontrar o valor da nossa força tensora. E de que forma nós fazemos isso? Aqui, ó. A resultante das forças, ela já é uma afirmativa. Tá? Então, se eu pego aqui no bloco B, qual é a resultante da força que tem no bloco B? A tensão. Tensão é igual a quem? Massa de B vezes aceleração. Se eu faço esse produto, eu encontro o valor da força tensora. Da mesma forma que se eu trabalho aqui embaixo, peso de A menos T é igual a massa de A vezes A. As afirmativas são verdadeiras. Então procure o mais fácil para você. É óbvio que o mais fácil aqui é a primeira. Tensão é igual a massa de B. Qual é a massa de B? 4,5. Qual é a minha aceleração? 1. Logo, a intensidade da força tensora é 4,5 newtons. Ok? Força de tensão, força de tração. Isso é interessante que a galera confunde muito, né? Das engenharias nós temos ali a força tensora, assim por diante, que de torcer, tá?
Mas aqui a ideia da tensão, da força de tração, é a força exercida pelas cordas. Ok? Então encontramos aqui o valor da nossa aceleração e o valor da nossa força de tração. Mais uma vez, você poderia partir por isso daqui também, só que se torna mais trabalhoso. Belezinha? É um exercício simples, mas para que vocês consigam identificar a respeito dessa orientação da resultante, para que você consiga identificar que essas forças irão gerar uma aceleração e a orientação dessa aceleração também. Ok? Bom, galera, simples. Vou fazer com vocês mais alguns aqui. Caso tenha dúvidas, nos procure. Beleza? Então, até mais. Um abraço.